Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à aula de número 2 de 3 aulas ao todo que faremos aqui na Semana de Transtorno de Humor para Profissionais. E já vou começar com aquele nosso lembrete, dizendo para você que essa aula é exclusiva para profissionais, é exclusiva para profissionais de saúde como psicólogos e médicos que tenham interesse em se aprofundar em transtorno de humor e sair ali daquele conhecimento superficial que muitas vezes a gente aprende no curso e na faculdade, mas sim aprofundar verdadeiramente no conhecimento sobre transtorno de humor para ajudar o seu paciente que sofre com esses sintomas e necessita de uma ajuda mais efetiva, de diagnósticos mais assertivos e ferramentas que realmente tragam resultados positivos na vida deles. Sem contar que eu sempre digo, à medida que você vai gerando valor, que você vai gerando resultados positivos no maior número de vidas possíveis, isso também leva a resultados positivos para você e para transformar a sua carreira. À medida que você se especializa em transtorno de humor, que é uma área que você já viu aí na aula 1, que é extremamente carente de bons profissionais, uma área sedenta de profissionais dispostos a se especializar e com isso adquirir o conhecimento necessário para trazer mais resultados possíveis para esses milhões e milhões de pessoas que estão aí esperando profissionais como você que estão dispostos a se aprofundar no tema. Preparando essa aula de hoje, eu encontrei uma imagem que eu adorei e é uma imagem que eu vou colocar aí na tela para você, que, como você está vendo, tem um polvo gigantesco atrás do mergulhador. E por que eu gostei tanto dessa imagem? Porque essa imagem, para mim, representa o que muitos profissionais, muitos psicólogos sentem ao lidar com o paciente com transtorno bipolar. E por que o polvo? Para você que já me acompanha lá nas minhas redes sociais, no Instagram, por exemplo, onde eu já estou com mais de 200 mil seguidores, pessoas interessadas em conhecer sobre transtorno bipolar, ou talvez você tenha me conhecido pelo YouTube, onde também tem dezenas de milhares de inscritos lá no canal, eu costumo chamar carinhosamente o pessoal de bipolvinho, e eles se chamam também de bipolvinho. E por que a escolha do polvo? Muita gente não sabe, mas a lula é aquele animal que vive só ali na superfície da água, enquanto o polvo não, ele vive em águas profundas. Isso para mim é uma analogia de como para tratar bem, tratar verdadeiramente de forma efetiva alguém com transtorno bipolar, não adianta ficar navegando em águas rasas de conhecimento que a gente sai muitas vezes ali da faculdade. É importante, importantíssimo se aprofundar e navegar em águas profundas como o polvo faz. E essa imagem que está na tela para você é o que a maioria dos profissionais sentem. Você provavelmente já sentiu isso. Eu senti isso no início da minha carreira, de enxergar o bipolar ou a pessoa com transtorno bipolar como uma grande ameaça, com uma grande insegurança devido à complexidade que parece ser para aquele profissional que ainda não é especializado em transtornos de humor. Mas eu estou aqui para te falar que não precisa ser dessa maneira. Hoje mesmo eu vou te mostrar um passo a passo para que você vá ganhando cada vez mais confiança, cada vez mais segurança e principalmente efetividade para verdadeiramente ajudar a pessoa com transtorno de humor. E me conta aí nos comentários, essa imagem representa ou não representa muito bem a sensação de insegurança e às vezes uma sensação de impotência ao estar de frente com alguém com um transtorno bipolar que você não sabe ali muito bem por qual caminho percorrer. Mas você não está sozinho nisso. Dá uma olhada aí nesse vídeo de menos de 1 minuto da minha aluna em especialização em transtorno de humor, contando que era exatamente isso que ela sentia antes de começar a fazer a especialização em transtorno de humor e se tornar uma psicóloga especialista na área.
Meu nome é Simone Pinheiro, sou psicóloga formada desde 2017. Entrou na mentoria tímida, com vergonha, não sabendo se posicionar, raramente aparecia no Instagram, não conseguia diagnosticar um paciente adequadamente, não conseguia olhar além do diagnóstico, não conseguia fazer um trabalho 100%. E falar com os médicos dos pacientes, não conseguia. Manter constância no Instagram, também não. Após 6 meses de mentoria, é uma nova psicóloga, uma nova Simone. Uma Simone que consegue se posicionar, está frequente no Instagram, captando o paciente pelo Instagram, está sabendo se posicionar, fazer um diagnóstico perfeitamente dos pacientes, entrando em contato com os médicos psiquiatras e se posicionando. Saí de uma clínica número 2 e sou numa clínica número 10. Saí de uma psicóloga que estava desanimado com a clínica, não via que psicologia poderia dar dinheiro, que é um ponto muito importante para a profissão. Querendo ou não, o dinheiro é um reforço altamente modulador. E hoje estou na clínica uma psicóloga totalmente bem-sucedida, sabendo dar um atendimento de primeira qualidade para os meus pacientes e ganhando muito bem na profissão. Então, eu indico o treinamento e a mentoria com o Dr. Renato Silva para todos os meus amigos, para todos os psicólogos. E tem várias pessoas pelo Instagram que perguntam: nossa, Mundi, você mudou seu posicionamento, como você está mais segura, mais firme. O que você fez? A mentoria do Dr. Renato Silva. Foi ali que mudou a minha postura e o meu posicionamento e principalmente a minha prática clínica. Muito legal o depoimento dela, né? Eu adorei ouvir e adoro ouvir essas transformações que as alunas trazem após passar por esse período da especialização em transtorno de humor. E hoje eu prometi para você que nós iríamos falar sobre um dos assuntos menos conhecidos dentro do transtorno de humor. Talvez seja um dos assuntos que trazem mais confusão quando o tema é transtorno de humor. Mas nós vamos simplificar isso ao máximo possível. Você vai sair dessa aula conhecendo muito sobre os estados mistos de humor. E vamos fazer novamente aquele nosso combinado ali que fizemos na aula de número 1. Vai para um lugar tranquilo, um lugar onde que você possa verdadeiramente se concentrar, um lugar onde que você possa aqui focar na nossa aula e acompanhar junto todo o conteúdo que eu vou te dar sobre isso de estados mistos, que eu te garanto, no final dessa aula, a sua prática clínica vai mudar, vai ser outra prática clínica a partir do momento que você domina o que são estados mistos de humor. Então, pega lá a sua aguinha, pega um papel e uma caneta, vai para um lugar tranquilo e foca aqui que hoje nós vamos aprender com profundidade sobre estados mistos de humor. E isso vai ser um grande diferencial na sua prática clínica como profissional de saúde, como psicólogo ou médico da área. E é claro, assim como na aula de número 1, nessa aula de número 2 também teremos um material didático exclusivo que eu vou enviar para você lá no WhatsApp. E esse PDF vai estar protegido por uma senha. E eu vou te contar qual vai ser a senha desse PDF ao longo dessa aula. Não é a mesma senha do PDF da aula passada, é uma nova senha que eu vou falar para você ao longo dessa aula e te recomendo fortemente, baixe o material didático escrito, porque eu preparei ele com muito carinho, minha equipe também preparou esse material com muito carinho para que você possa se aprofundar para muito além do período que estivermos aqui na aula, para que você possa ver a bibliografia pertinente, a evidência científica pertinente a essa aula. E para você que já baixou o PDF da aula de número 1, conta aí nos comentários o que você achou, se você gostou do material que a gente preparou e principalmente conta para mim o que é que você leu ali no PDF da aula de número 1 que você ainda não sabia. Compartilha aí esse conhecimento com a gente. Qual foi o detalhe que você pegou ali que você não sabia no PDF da aula de número 1. Esse PDF da aula número 2 vem ainda mais recheado de conteúdo. Então, fica atento para pegar a senha ao longo dessa aula de número 2. Para que você aprenda bem sobre estados mistos de humor, eu preciso te contar uma história de um tesouro que foi perdido e finalmente, só na nossa década, recuperado. Olha só como que é essa história do tesouro que foi perdido e finalmente recuperado.
Se você olhar bem, ali no DSM de número 3, no DSM-4 e até mesmo no DSM atual de número 5, você vai ver estados mistos com a definição, no mínimo, muito, muito ruim e restritiva. Principalmente se a gente olha para o DSM-4, por exemplo. Ali, a definição de estado misto é tão restrita, que esse diagnóstico só pegava uma pequena parte das pessoas que tinham estado misto muito, muito grave. Provavelmente, a pessoa que conseguia, por assim dizer, cumprir todos aqueles critérios de receber diagnóstico de estado misto pelo DSM-4 estava internada. Era um tipo de estado misto que você só ia ver dentro de um hospital internado, que obviamente não correspondia, não falava muito bem, não conversava muito bem, não representava nada bem a realidade, a prática que você vê no seu consultório, a realidade dos nossos pacientes com transtorno de humor. Até que a gente começou como profissionais de saúde, a comunidade científica começou a resgatar um conhecimento perdido, um tesouro perdido lá de trás, de séculos atrás, literalmente. Que tesouro é esse? O trabalho de dois grandes médicos psiquiatras alemães. O primeiro desses grandes médicos psiquiatras você já deve ter ouvido falar. É Kraepelin, que é considerado o médico psiquiatra, o pai fundador da psiquiatria moderna. Ele tinha um trabalho maravilhoso sobre estados mistos, mas muito desse trabalho maravilhoso do Kraepelin se deve à imensa contribuição, se é que cá entre nós não foi ele que fez tudo, que é o seu discípulo Weigand, que fez um trabalho maravilhoso, excepcional em simplificar para a gente um assunto extremamente complexo na prática, que é o estado misto. O trabalho de Weigand é um tesouro. Ele escreveu isso lá no fim de 1890, início de 1900, bem antigo, e ficou esquecido durante muito tempo esse trabalho excepcional que ele fez, até que a gente começou a resgatar cada vez mais nas últimas décadas a visão dele sobre estados mistos. E sabe por que a gente começou a resgatar essa visão que Weigand tinha lá atrás? Porque começamos a perceber que a definição que o DSM trazia para a gente estado misto era tão restritiva que frequentemente a gente estava de frente com um paciente com transtorno de humor em estado misto que a gente não sabia o que estava acontecendo. O DSM estava nos deixando na mão. E profissionais especialistas em transtorno de humor começaram a buscar uma solução que descrevia melhor os estados mistos, que descrevia melhor aquilo que eles estavam enxergando na prática. E foi aí que esse tesouro começou a cada vez mais ser recuperado. E para você que ainda não percebeu ou não fez as contas aí, lembre-se que Kraepelin e Weigand, o seu discípulo Weigand, era de uma época pré-psicotrópicos, era de uma época pré-farmacológica. Na época deles, não tinha ainda estabilizador de humor, não tinha antidepressivo, não tinha antipsicóticos, né? Se você sabe, o lítio, que foi um dos primeiros medicamentos a ter evidência científica de que ajudavam uma pessoa com transtorno bipolar, teve o seu primeiro estudo oficial ali com John Cadê, que é um médico psiquiatra australiano, em 1949. Se eu estou te falando que Weigand era lá de 1890, início de 1900, nem mesmo o lítio ele sabia que poderia ajudar os seus pacientes. Naquela época, o que é que se fazia com alguém que tinha transtorno bipolar grave? Internava-se em uma instituição e ali a pessoa ficava. Não existia recursos ainda, não existiam medicamentos que poderiam ajudar essa pessoa a voltar para sua família, a ter uma vida produtiva, a ter uma estabilização de humor, como hoje nós temos recursos também. Só que nessa época era possível observar algo que nós chamamos de história natural da doença. O que é a história natural da doença?
é uma história de sintomas e manifestações, de episódios de humor, de fases de humor, sem a intervenção farmacológica. A intervenção farmacológica que nós temos hoje em dia, que a imensa maioria dos pacientes que você vai ver na sua prática tem algum tipo de psicotrópico prescrito para ele, meio que nos atrapalha a ver o que realmente está acontecendo ali por trás. E esse atrapalhar de ver pode ser um atrapalhar de maneira positiva, onde que melhora os sintomas, onde que estabiliza os sintomas quando o diagnóstico foi bem feito e o tratamento está sendo feito corretamente, ou pode ser um atrapalhar de maneira muito negativa, que seria o quê? O próprio psicotrópico estar causando efeitos colaterais, estar causando uma piora na manifestação dos sintomas de transtorno de humor. Naquela época, como Kraepelin e Weigand não tinha nada disso, manchando a visão deles, eles fizeram descrições brilhantes daquilo que eles enxergavam. Lembrando que naquela época não existia uma teoria. O que eles faziam era partir da prática, daquilo que eles estavam observando em seus pacientes, nenhum deles medicados, porque não existia medicação, e descrever aquilo e tentar fazer uma teoria a partir da prática que explicasse o mundo, a realidade dos seus pacientes que eles estavam enxergando. Não é à toa que essa teoria de Weigand é um verdadeiro tesouro que ficou décadas perdidas e finalmente a gente resgatou esse conhecimento para a gente. Por que é tão valioso? Porque ele estava numa época que ele tinha o potencial de observar de maneira muito fidedigna a verdadeira manifestação dos sintomas e dois, ele era um observador muito inteligente, muito acurado e descrevia perfeitamente os quadros de humor que ele estava vendo na frente dele. Assim como Kraepelin. Se você ainda nunca teve a oportunidade de ler a descrição de que Kraepelin ou Weigand fazia de um estado de humor, recomendo fortemente. Não é aquele texto frio, não é aquele texto super técnico e chato, não. Eles pintam o quadro como de um artista. Você quase vê a pessoa ali na sua frente que ele está descrevendo, você quase vê o estado de humor que ele está descrevendo. Uma forma maravilhosa de aprender sobre transtornos de humor é ir lá nos textos clássicos desses dois psiquiatras. Mas eu prometi para você que Weigand fez o sistema mais simples possível para dar sentido a esse assunto complexo que são os estados mistos. E hoje eu vou passar para você qual foi esse sistema que ele criou, para que você também tenha compreensão e nunca mais se sinta como naquela foto que eu mostrei aqui para vocês na aula, ameaçado, perdido por um imenso povo que é ameaçador que está atrás de você. Lembra do que eu te falei, só se sente inseguro quem não tem conhecimento suficiente. Quando o conhecimento vem, ele ilumina e te traz mais confiança e segurança. Então pega lá o seu papel e a sua caneta e vamos embora ver e desvendar esse verdadeiro tesouro que Weigand deixou pra gente. Na primeira coluna lá em cima na folha, e não economize em folha, hein? Pega uma folha aí em branco, não vai ficar economizando, anotando no cantinho, não. Você vai precisar de uma folha inteira para isso daqui. Lá em cima você vai dividir a sua folha em 3 grandes colunas. Na primeira coluna você vai colocar energia. Na segunda coluna você vai colocar humor. E na terceira coluna você vai colocar pensamento. Então, pega a sua página inteira, divide em 3 colunas e coloca aí energia na primeira coluna, humor na segunda e pensamento na terceira. Aí você já vai começar a fazer o que eu chamo de construir o seu decodificador de estados mistos, o seu decifrador de estados mistos. Vamos começar por aquilo que é o mais simples, que é provavelmente o que você já aprendeu. Lembra que eu te falei que provavelmente você aprendeu só aquele conhecimento superficial e é por onde a gente vai começar. Vamos devagar. Primeiro estado que você vai colocar, anota aí. Passa uma linha e anota aí. Mania pura. O que é mania pura?
Veja bem, você olha para a atividade da pessoa e essa atividade está, essa energia, essa atividade está para cima. Isso quer dizer que durante um episódio de mania pura, a pessoa está com energia muito para cima, está muito ativa. Você vai olhar para o humor dessa pessoa e o humor vai estar para cima. O que é um humor para cima que você está anotando aí na sua folha? A pessoa está eufórica, a pessoa está expansiva, excessivamente otimista. E como está o pensamento dessa pessoa na terceira coluna? Está também para cima, positivo. Ela está se achando a melhor pessoa do mundo, ela está muito alegre, positiva, pode até mesmo estar impulsiva, porque a energia está para cima, ela está extremamente otimista, provavelmente não está considerando a verdadeira consequência, está se expondo mais a riscos. Já começou a entender por que é que alguém em mania pura pode se expor mais a riscos do que uma pessoa que não está em episódio de mania. Ela está excessivamente otimista, a autoestima está inflada. É isso daí que provavelmente você aprendeu que é uma mania durante o seu curso, durante a sua faculdade. Deixa eu te contar uma coisa. Quase nunca você vai ver isso na prática. Esse tipo de mania aí, que é o tipo de mania que eu tenho certeza que você aprendeu na sua faculdade, é o tipo de mania menos comum que existe, o mais raro de ver na prática. Quer saber de uma coisa? Mania pura dessa maneira aí, ela praticamente não se sustenta. Além de ser raro de existir mania pura, ela não se sustenta ao longo do tempo. Logo, essa mania pode até começar como pura, do jeito que eu descrevi para você, e logo ela começa a se transformar em uma mania mista, que eu vou te ensinar aqui o que é um estado misto. Raramente você vai ver um paciente que se mantém em mania pura durante muito tempo. O que acontece é, inicia até como mania pura, e logo isso se transforma em uma mania mista em pouco tempo. Renato, mas não é possível que nem o que eu aprendi sobre mania está correto. Eu não diria que está errado, simplesmente não está completo, simplesmente não está aprofundado o suficiente para que você tenha recursos, ferramentas para lidar na prática com os transtornos de humor. Mas estamos começando a construir os nossos estados mistos de humor. Você terminou de aprender o primeiro tipo de estado de humor que você vai ver. É uma mania pura, onde a energia está para cima, onde que o humor está para cima e onde o pensamento está para cima. E aqui eu quero te convidar a fazer um detalhamento a mais na página que você está escrevendo. No pensamento, divide ele em duas coisas: o conteúdo e a velocidade. É importante de você fazer essa divisão no pensamento. Na mania pura, como está o conteúdo do pensamento dessa pessoa? Está muito para cima, está positivo, está otimista, tudo vai dar certo, ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E como está a velocidade desse pensamento? Está aceleradíssimo, pulando de um assunto para outro. Pode até ter a famosa fuga de ideias, onde a pessoa não completa um pensamento e já vai pulando para outros pensamentos. É assim que está uma pessoa em estado de mania pura. Pronto, você terminou de construir aí na sua tabela a forma mais simples de estado de humor que existe. Uma mania pura. Energia para cima, humor para cima, pensamento, tanto conteúdo quanto velocidade, para cima. Vamos agora para o nosso segundo estado de humor, ainda muito fundamental, muito básico, antes da gente começar verdadeiramente a desenterrar esse tesouro que Weigand deixou para a gente. Esse segundo estado de humor é a depressão pura. Vamos utilizar aí a mesma estratégia. Olha para a energia de alguém que está numa depressão pura. A energia dessa pessoa está para baixo. Ela não tem energia para fazer praticamente nada. Tudo custa muito para ela.
Coisas que antes ela fazia em meia hora, agora ela está demorando 3, 4 horas para fazer. Então a energia dela está para baixo. E como está o humor dessa pessoa? O humor está para baixo. Está terrível o humor dela. E como está o pensamento? O conteúdo para baixo, negativo. É um pensamento que está pessimista em relação ao futuro. É como colocar um óculos escuro. É assim que eu explico muitas vezes para o paciente, como é a visão de alguém que está deprimido. É como colocar um óculos escuro de negatividade, onde eu enxergo o mundo sobre um viés, sob um ponto de vista negativo. Eu enxergo as outras pessoas sob um ponto de vista negativo. Eu enxergo a mim mesmo, minha autoestima está lá embaixo e eu me enxergo sob um ponto de vista negativo e até a minha própria história de vida. Quantas vezes você já viu um paciente em depressão ficar ruminando histórias negativas lá do passado dele e que ele não consegue sair daquele pensamento ruminante, onde que ele sente culpa, onde que ele sente vergonha, fica revivendo histórias, às vezes de humilhação, histórias de bullying ou simplesmente histórias negativas ao longo da sua vida. O pensamento não consegue sair daquilo ali. Esse é um estado de humor de depressão pura. E a velocidade do pensamento, lembra que a gente separou o pensamento em duas coisas, em conteúdo e velocidade? E não só o conteúdo está negativo na depressão pura, como a velocidade também é para baixo, é uma velocidade diminuída. A pessoa pode ter uma lentificação psicomotora. Então, já completamos as duas primeiras linhas desse verdadeiro decodificador de estados mistos. E são as duas linhas mais simples, mais fáceis de compreender e provavelmente o que você sabe sobre depressão é isso daí. O que você sabe sobre mania é isso daí, essas duas primeiras linhas, onde que todas as setas estão na mesma direção. Todas as setas da mania pura estão para cima, todas as setas da mania da depressão pura estão para baixo. Simples e claro, só que a vida não é a sua teoria. Como a frase que eu gosto, na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Deixe-me lembrar que o seu paciente não leu DSM e quando ele manifesta sintomas, ele sente sintomas de transtorno de humor, ele não está preocupado em se encaixar perfeitamente no manual diagnóstico, na sua teoria. Ele está simplesmente manifestando sintomas. E aqui é que vem a força da teoria que Weigand deixou para a gente. E desse decifrador de humor que eu estou aqui construindo para você, para simplificar ainda mais os estados mistos. Vamos para o nosso primeiro estado misto de humor. Uma depressão mista, o que seria essa tal de depressão mista? É um tipo de estado de humor que você vai ver com frequência, e que você precisa aprender sobre ele. Primeira coisa, como está o humor da pessoa com a depressão mista? O humor da pessoa com a depressão mista está para baixo. Então, ela está com a anedonia, ou ela está com a tristeza a maior parte do tempo, ou perdeu a graça nas coisas que está sentindo. Então, a depressão mista, o humor da pessoa continua seta para baixo. Anota aí nessa coluna do humor que na depressão mista a seta está para baixo. E como está a energia dessa pessoa? Aqui é que a coisa começa a mudar. E se eu colocar uma seta para cima na coluna de energia? Agora eu tenho uma pessoa que o humor está para baixo e a energia está para cima. E os mais desavisados, que ainda não se aprofundaram, não fizeram a especialização em transtorno de humor, pode começar a achar que isso é uma coisa boa. Pode começar a achar assim, pelo menos a energia dessa pessoa está para cima, como eu já escutei por aí as pessoas falando. Não, não, não. Ter energia para cima, meu caro, é bom quando o seu humor também está bom. Se o seu humor está ruim, sabe o que a energia para cima vai te levar a sentir? Inquietação.
aflição, desespero. Quando alguém está com o humor para baixo, está deprimido, mas a energia está para cima, é assim que o paciente vai contar para você. E você vai ver muitas vezes ali na sua frente, a pessoa vai estar inquieta, vai estar reclamando para você que ela está aflita, vai estar reclamando para você que ela não consegue focar em uma tarefa, que ela precisa se levantar, fazer outras coisas, vai estar reclamando que ela está com a sensação de desespero e aflição. Energia para cima só é bom se o seu humor também está para cima. Quantas vezes você já ouviu um paciente falar isso para você? Um paciente que está deprimido falar isso para você? E deixe-me até te contar como é que o paciente vai falar isso para você. Porque ele não estudou, ele não se aprofundou como você. E não é papel dele se aprofundar. É o nosso papel como profissional de saúde compreender e até dar o recurso verbal para o seu paciente descrever aquilo que ele está sentindo. Você ajudá-lo a verbalizar aquilo que ele está sentindo. Provavelmente a maioria dos seus pacientes sentindo isso vai chegar para você e descrever, sabe o quê? Eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou deprimido, mas estou ansiosa. Porque é assim que a pessoa descreve a aflição, o desespero, a inquietação que essa pessoa sente. Então, toda vez que o seu paciente falar para você que está ansioso e deprimido, se aprofunde mais sobre isso. Vê se, na verdade, o que ele está falando não é esse estado misto aqui que eu estou te contando. E para a gente fazer o panorama geral dessa depressão, faltou uma coluna. Como está o pensamento dessa pessoa? E aqui a gente tem um detalhe que eu quero passar para você, porque eu te prometi que a gente vai se aprofundar nesse conhecimento sobre estados de humor. Aqui a gente tem duas possibilidades na coluna do pensamento. Primeiro, o conteúdo está para baixo sempre. O conteúdo do pensamento está sempre para baixo. Isso quer dizer que essa pessoa está pensando negativamente sobre si mesma, negativamente sobre o mundo, negativamente sobre as outras pessoas, sobre a história do seu passado. Mas a velocidade do pensamento é que pode estar para cima ou para baixo. O que quer dizer que se a velocidade do pensamento da pessoa está para baixo, você tem agora uma depressão agitada. O que seria uma depressão agitada? Humor para baixo, o pensamento, tanto o conteúdo quanto a velocidade para baixo, mas a energia, a atividade física para cima. Esse é um tipo de estado misto de depressão muito comum de você ver na prática. Mas agora eu quero te apresentar um outro tipo de depressão mista. Acompanha comigo. O humor da pessoa está para baixo, porque é uma depressão. A atividade dela, a energia dela física está para cima, então já temos a depressão mista. O conteúdo do pensamento está para baixo, mas a velocidade do pensamento agora está para cima. Os desavisados novamente falam: mas melhor ficar pensando numa velocidade maior do que ficar lentificado daquela outra maneira. Isso seria verdade se o conteúdo do pensamento não estivesse tão para baixo. Por quê? Porque quando o conteúdo dessa pessoa, o conteúdo do pensamento está para baixo, está negativo, acelerar a velocidade de pensamento negativo, antes você pensava em uma coisa ruim, agora você pensa em duas coisas ruins, agora você pensa em 4 coisas ruins dentro do intervalo de 1 minuto. Então, ter o seu pensamento acelerado, se o conteúdo está negativo, é terrível. Agora, o seu paciente está vivendo aquilo que eu costumo chamar de um inferno na Terra, que é um estado de depressão mista, extremamente sofrido, extremamente agitado. E deixa eu te contar uma coisa, esse tipo de depressão mista, que eu considero e sempre digo, e a pessoa, o seu paciente também vai poder falar isso para você, que é um inferno na Terra, é cada vez mais comum, desde os últimos 20 anos.
Então você já viu isso no seu consultório. Às vezes você não reconheceu e não cumprimentou na hora que você viu. Mas agora que eu estou te falando, provavelmente você está reconhecendo aquele paciente, aquela pessoa que tinha isso daí, só que você não tinha a ferramenta ainda, você não conhecia ainda que existia um estado depressivo misto, agitado dessa maneira. Conta aí nos comentários para mim se você já esteve de frente com alguém que apresentava esse tipo de depressão. E por que eu estou te afirmando com tanta certeza, com tanta clareza, que esse tipo de depressão mista agitada existe muito mais hoje em dia do que na época de Weigand? Por que eu estou falando isso de maneira tão clara? Fala aí nos comentários para mim, por que é que eu tenho tanta certeza que hoje em dia isso é muito mais comum de acontecer do que lá atrás? Conta aí nos comentários, o que você acha que é? Por que tanta certeza assim? Por causa de algo chamado antidepressivo. Você agora não está vivendo na época de Weigand. A maioria dos seus pacientes que falam sobre depressão recebem a prescrição de um antidepressivo. E o antidepressivo é danado para dar estado misto de humor. Então, muita gente começa com quadro de depressão pura, a segunda linha que você anotou aí na sua tabela. Vai lá no médico e o médico, desavisadamente, pode passar antidepressivo para alguém que tem uma depressão bipolar. Aqui, já vamos fazer uma pausa para novamente eu te falar da importância de aprofundar e especializar o seu conhecimento em transtorno de humor, porque esse tipo de diagnóstico errado, que às vezes é evitável, mas às vezes é impossível de fazer realmente a diferenciação na primeira consulta, ele pode levar o seu paciente a sair de um estado de depressão pura, que já é ruim, para viver um inferno na Terra e passar para depressão agitada. Por que isso acontece? Pensa comigo, agora você tem aí um decifrador na sua mão. O antidepressivo não é forte o suficiente para levantar o humor do seu paciente, mas ele é sim forte o suficiente para aumentar a energia e aumentar a velocidade do pensamento. Pronto, você terminou de ver como criar um estado misto de humor, uma depressão agitada. É assim que nascem inúmeros estados mistos na nossa época. É assim que nascem inúmeros estados mistos no seu consultório psicólogo. É assim que nasce e às vezes você não está identificando que isso está nascendo. Porque o seu paciente foi lá no médico que prescreveu um antidepressivo, o humor da pessoa não melhorou, mas de repente ela começou a ficar mais inquieta, mais desesperada, mais agitada. E como é que ela vai descrever isso para você? Ela não vai chegar, eu te garanto, isso nunca aconteceu em mais de 15 anos atendendo pacientes com transtorno de humor. Nunca aconteceu de um paciente chegar para mim e falar assim: nossa, doutor, eu estou com a depressão mista. Eu acredito que eu estou com a depressão agitada nesse momento. Isso não existe, o seu paciente não é especialista em transtorno de humor. A forma como ele vai descrever esse estado de humor extremamente incômodo, extremamente desesperador, é falar o que para você? Eu estou muito ansioso, eu estou muito ansiosa, eu não consigo dormir à noite. Olha, o que é não dormir à noite? Ativação noturna. É o pensamento dessa pessoa que não para, não para. A velocidade do pensamento aumentou. Veja que interessante, mas seu paciente não sabe fazer essas distinções mais sutis. Isso é a minha obrigação, a sua obrigação, à medida que você vai se aprofundando e especializando em transtorno de humor. E mais do que isso, à medida que você começa a enxergar aquilo que aqueles outros profissionais, aqueles outros psicólogos que se contentaram com aquele conhecimento superficial da faculdade, não vão conseguir reconhecer da mesma forma que você que vai decidir se especializar em transtorno de humor. Essa é a diferença. Você começa a reconhecer detalhes, nuances, sutilezas que outro profissional que só se contentou com aquele conhecimento superficial da faculdade não tem chance alguma de reconhecer. E por você estar enxergando o que o outro não está enxergando,
é que você leva o seu paciente, ajuda o seu paciente a ter mais resultados positivos. E, consequentemente, ao ajudar os seus pacientes a ter mais resultado positivo, você tem também mais resultados positivos na sua carreira. Você é mais reconhecido pelas pessoas como alguém, um profissional mais eficiente para trazer bons resultados e ajudar as pessoas. É assim que você se torna referência em uma área. E agora que você aprendeu o que é uma depressão mista, agitada, eu até te dei duas sutilezas, hein, sobre depressão mista agitada. Uma com pensamento para baixo em velocidade e outra com pensamento para cima em velocidade. Ambos os pensamentos, quando eu olho para conteúdo de pensamento, estão para baixo. A velocidade é que muda. Energia para cima. E se agora, Renato, a gente continuar brincando e ao invés disso, a gente mudar um pouco a configuração dessas setas? Passa para a linha de baixo. Agora eu quero fazer um outro tipo de depressão que provavelmente você vai encontrar muito por aí. É uma depressão no qual o humor está para onde? Se é depressão, o humor sempre está para baixo. A energia dela vai estar para onde? Ao contrário da depressão agitada que eu terminei de te contar, vamos colocar a energia dela para baixo também. O conteúdo do pensamento vai estar para onde? Para baixo também. E a velocidade vai estar para cima. Também um tipo de depressão super comum que você acha por aí. Uma pessoa que está sem energia física, uma pessoa que está com o humor para baixo, com o conteúdo do pensamento para baixo e com a velocidade acelerada desses pensamentos. Novamente, o que é que o seu paciente provavelmente vai descrever? Ansiedade. Eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de me preocupar. Eu fico o tempo todo pensando em 1 milhão de problemas e não consigo resolver nada. Para que você que é psicólogo, você que é psicóloga, você que está de frente para o seu paciente com transtorno de humor, ele está te contando que ele está em um estado misto, ele está te contando o tipo de depressão que ele tem. É que até hoje, provavelmente você ainda não tinha a referência, alguém te explicando, desenhando para você. Agora você vai conhecer e passar a cumprimentar melhor toda vez que você está de frente para uma depressão em estado misto. Mas vamos continuar construindo o nosso quadro. Vamos continuar construindo o nosso quadro. Até agora, eu espero que você tenha aí 4 linhas. A primeira linha que eu te mostrei, mania pura. A segunda linha, chama ela de depressão pura. A terceira linha, depressão agitada, é aquela com energia para cima. A quarta linha dá o nome para ela de depressão com fuga de ideias. É aquela linha na qual o humor está para baixo, a energia está para baixo, o conteúdo do pensamento para baixo, porém a velocidade do pensamento para cima. É por isso que é chamada de depressão com fuga de ideias. E vamos para a quinta linha dessa tabela. Chama essa quinta linha de mania mista. Lembra que ao começar a explicar para você esse quadro, eu falei para você que a mania pura era rara, que verdadeiramente o que você vai encontrar na prática é muito mais mania mista. Agora vamos aprender o que é essa tal de mania mista. Como está o humor da pessoa com mania mista? Tá para cima. Se é mania, o humor está para cima. Ótimo. Mas como está o conteúdo do pensamento da pessoa com mania mista? Está para baixo. E aí a gente tem um grandíssimo problema. Porque agora essa pessoa está com o conteúdo do pensamento para baixo. Vamos ver como é que fica esse quadro? Na mania pura, ela estava expansiva, extrovertida, muito positiva, autoestima elevada. E agora, na mania mista, como essa pessoa está? Irritada. Pode chegar a ficar hostil ou agressiva. Ela fica com a autoestima para baixo. Para baixo, isso mesmo, ela está em mania, mas com a autoestima para baixo. Aquilo que antes era euforia, humor expansivo, de repente virou o quê? Irritabilidade, agressividade, hostilidade.
começa a brigar com todo mundo em volta, não tem paciência para nada, extremamente intolerante, querendo tudo para ontem. E veja bem, você terminou de ver um dos quadros mais comuns que a gente tem de mania. Quando você vê alguém em mania, se você pergunta dessa maneira, como muitos profissionais fazem, ah, me diz uma coisa, você já teve um período que você sentiu muito para cima, muito animada? Não é surpresa nenhuma, meu caro, que se você pergunta dessa maneira, sabe o que o paciente vai te responder? Não, nunca tive isso não. Ficar alegre demais, não, nunca tive isso não. Passa a fazer isso aqui. Leva essa dica prática no consultório que eu vou te dar aqui. Ao invés de ficar perguntando por períodos que a pessoa ficou animada demais, começa a perguntar por períodos que ela ficou irritada demais. Você teve períodos que você ficou irritada demais? Você teve períodos onde que teve mais conflitos com outras pessoas? Você teve algum período mais difícil que você ficou acelerada, irritada, querendo tudo para ontem, não tinha tempo para nada, ficava ocupado o tempo todo? O tipo de resposta que seus pacientes vão começar a te dar serão totalmente diferentes. Muito mais pessoas vão virar para você e falar, não, isso eu já tive. Nossa, teve um período que eu briguei com todo mundo. Eu briguei no trabalho, eu briguei na minha família, teve um período que foi terrível para mim, eu estava à flor da pele. Pode usar essa palavra também, um período que você ficou, essa expressão, teve um período que você ficou à flor da pele, assim, irritado com todo mundo, sem paciência com todo mundo. O paciente vai te falar que isso aconteceu. É que como lá na faculdade você aprendeu só aquela mania pura, se é que aprendeu bem aquela mania pura, você não está sabendo o que é mais comum do seu paciente sentir na prática. É a mania mista. Então, temos um quadro de humor para cima, energia elevada, mas conteúdo do pensamento para baixo. Agora, esse próximo tipo de estado de humor eu tenho certeza que será assim, uma surpresa para a imensa maioria de vocês. E se eu te contar que tem um tipo de mania onde que o pensamento da pessoa está lento, a energia da pessoa está lenta, mas o humor da pessoa está muito para cima? Renato, mas que quadro é esse? Isso era chamado antigamente de estupor maníaco. O que significa isso? A pessoa ficava paralisada praticamente. Pensa que ela acelerava tanto, mas tanto, que chegava um ponto onde que ela entrava em estupor de mania, exaustão completa, já não tinha mais energia, o pensamento já estava para baixo, poderia ficar até catatônico, por incrível que pareça. Esse é um tipo de quadro grave e único que você via muito mais na época antes de psicotrópicos. É por isso que Weigand e Kraepelin descrevem muito bem esse quadro, porque na época deles era muito mais comum de enxergar alguém que chegava até o chamado estado de estupor maníaco. No entanto, hoje em dia é muito mais raro de você ver isso, porque os medicamentos previnem de chegar nesse estado. Mas é interessante que você reconheça que existe isso. E aqui eu quero te alertar para uma coisa que muita gente não sabe hoje em dia, mas o estado de mania, o episódio de mania, é algo extremamente grave e com risco de morte super elevado. Na época de Weigand, na época de Kraepelin, antes da gente inventar os psicotrópicos com função antimaníaca, as pessoas morriam no estado de mania, sabe por quê? Estado de exaustão, porque não existia remédio para reduzir aquele nível de energia, de agitação psicomotora que a pessoa entrava e ela chegava à exaustão e morria de exaustão. Uma taxa super alta de mortes em estados de mania não tratados. Hoje em dia você não vê isso acontecendo, provavelmente nunca viu isso acontecendo, porque os medicamentos interferem antes e previnem que a pessoa morra no estado de mania, em consequência do estado de mania.
Mas isso lá na época de Kraepelin, de Weigand, que a gente não tinha esse recurso, era extremamente comum de ver, era extremamente comum de acontecer. E por que eu estou te falando isso? É importante que você, ao se aprofundar em estados de humor, tenha argumentos também para contar para o seu paciente da importância que é seguir o tratamento adequadamente. É importante contar para ele também como eram as coisas antes de existir o remédio que ele tanto teme. Qual era a história natural da doença quando não tratada? Porque a gente sabe disso, está descrito em inúmeros livros por gênios, como, por exemplo, foi o Kraepelin. Ele descreve claramente as consequências de um transtorno bipolar não tratado. E você, como especialista, como futuro especialista em transtorno de humor, deve conhecer como era a história natural da doença em uma época onde a gente não tinha intervenção de psicotrópicos. E agora que eu estou te passando aí, estamos construindo juntos essa tabela que vai funcionar como um decodificador, como um decifrador de estados mistos, toda vez que você se deparar com aquele paciente que você percebe que tem um quadro que justificaria alguma dessas linhas que você está anotando aí, ou se encaixaria em algumas dessas linhas que você está anotando, e já quer te dar os parabéns por isso. Observa quão mais você já está sabendo sobre os estados de humor que o seu paciente pode ter. Você já está com um nível, com a visão de profundidade sobre estados mistos muito além. Mas eu quero conversar sobre outras questões quando você está de frente a um estado misto. Existem bandeiras, existem alertas que devem imediatamente acenderem na sua mente quando você vê um paciente em qualquer um desses estados que eu estou descrevendo para você, que nós estamos estudando. Primeiro, você tem que saber que você está diante do estado de humor mais arriscado e que carrega em si o maior risco de suicídio de todos os estados de humor. Isso quer dizer que alguém em depressão mista tem um risco muito maior de cometer suicídio do que um paciente em depressão pura. Isso quer dizer que alguém em uma mania mista tem um risco muito maior de levar a cabo o suicídio do que alguém em uma mania pura. Toda vez que você se depara com estado misto, e não são poucos os estados mistos que você verá por aí, liga esse alerta. É um estado que precisa ser muito bem cuidado, que precisa ser acompanhado de perto, e existem ferramentas específicas, existem estratégias específicas que você pode utilizar para ajudar o seu paciente em estado misto e que eu ensino tudo lá dentro da especialização em transtorno de humor. Além do risco de suicídio, toda vez que você lidar com um paciente em estado misto, eu quero que você imagine a seguinte situação. Eu estou diante de uma pessoa com alto risco de suicídio e essa pessoa tem um risco muito maior de fazer abuso de álcool ou calmantes ou outros tipos de drogas. E aqui eu quero que você vá além do óbvio. Não é só porque álcool causa estados mistos. E é verdade, o álcool, o abuso do álcool, a dependência ao álcool pode levar uma depressão de sair de pura para mista, isso é verdade. Mas também funciona na outra direção. Alguém com depressão mista pode ter muito mais abuso do uso de álcool na tentativa de automedicação. É óbvio que isso é um tiro no pé. É óbvio que o álcool não vai servir como medicamento para aquela pessoa aliviar a depressão mista que ela está sentindo. Mas frequentemente pessoas em estado de depressão mista ou de mania mista fazem abuso de álcool ou de calmantes ou de medicamentos na tentativa desesperada de apagar, por assim dizer, aquele fogo que está ali dentro, aquela sensação muito ruim, aquela sensação de inquietação, de desespero muito forte que estão sentindo. Toda vez que você lidar, então, com um paciente que está deprimido e que está cometendo abuso de álcool ou calmantes, antes de falar que se trata de uma dependência, que essa pessoa está viciada, vamos olhar
Quando é que isso começou? Frequentemente, a relação é o contrário. Começa a depressão mista e aí é que começa a abusar de álcool e calmante. E é claro, você precisa fazer como parte da estratégia de tratamento do seu paciente para que tenha a expectativa de conseguir um resultado positivo com ele, de que ele vai ter que diminuir o álcool e parar completamente com o abuso dessa substância para que a depressão mista vá embora. Mas se você não conhece essa particularidade, essa peculiaridade que existe frequentemente nos estados mistos, como é que você vai orientar o seu paciente? É aquilo que falamos desde o começo, você não cumprimenta quem você não conhece. À medida que o seu conhecimento se aprofunda, à medida que você conhece cada vez mais sobre transtorno de humor, é que fica fácil, fica simples, fica óbvio de que é uma das primeiras coisas que você vai precisar investigar e orientar no caso do seu paciente. Então você está vendo por que é que alguém que dedica o seu tempo e energia a realizar uma especialização em transtorno de humor consegue gerar muito mais resultados para os seus pacientes? Porque a caixa de ferramenta desse especialista, desse psicólogo, dessa psicóloga que é especialista em transtorno de humor, contém muito mais ferramentas, contém muito mais estratégias e instrumentos para ajudar o seu paciente. É uma caixa que, ao invés de ter apenas uma ou duas ferramentas soltas lá dentro, que aprendeu de orelhada na faculdade, é uma caixa cheia, com dezenas de ferramentas, estratégias e instrumentos que ele vai colocar a serviço do seu paciente para que ele fique melhor e, consequentemente, para dar uma alavancada e transformar a sua carreira à medida que essa pessoa se torna cada vez mais conhecida como profissional referência na área e que traz resultados para as pessoas que buscam ajuda em seu consultório. E outra coisa que alguém com a visão mais aprofundada vai enxergar, e eu quero que você escreva isso bem claramente aí nas suas páginas de anotações que você está pegando aqui nessa aula 2 da Semana de Transtorno de Humor. Você vai precisar pesquisar pelo uso de cafeína. Não sou eu que estou falando isso. Isso está claramente descrito no novo protocolo e único protocolo internacional de tratamento dedicado a estados mistos que saiu no ano passado por um grupo que é extremamente famoso, que é o grupo canadense, que fez o CAMAT dedicado apenas, é um protocolo de tratamento, o CAMAT, dedicado apenas a estados mistos pela primeira vez no ano passado. E lá, no fluxograma de tratamento, na primeira caixa lá, uma das primeiras caixas de primeiro passo, quando você está querendo tratar alguém com estado misto, sabe o que é que está escrito ali? Pesquisar pelo uso abusivo de cafeína. Porque o uso abusivo de cafeína, ele simplesmente leva a uma aceleração da oscilação de humor e, consequentemente, a mais estados mistos. Você precisa orientar o seu paciente, principalmente deixando claro para ele que cafeína não é só café, pode ser o pré-treino, pode ser o energético, inúmeras outras fontes de cafeína que as pessoas têm e que pode estar levando essa pessoa a sair de uma depressão pura e ir para o inferno na Terra, que é a depressão mista. Olha como o seu olhar começa a ficar mais apurado. Outra questão extremamente importante que você vai precisar pesquisar quando estiver diante de um paciente com transtorno de humor em estado misto, vai ser o uso de antidepressivos. Seja você psicólogo, seja você médico, não importa, você precisa saber e deter esse conhecimento que o uso do antidepressivo é que pode estar sendo o causador daquele episódio misto. Isso não quer dizer que a pessoa vai sair tirando antidepressivo à torta e à direita, de qualquer maneira. Não, tem a maneira correta de tirar, com a velocidade correta de tirar o antidepressivo. E se você é psicólogo, às vezes dar esse feedback, mandar um relatório para o psiquiatra orientando sobre essa possível, alertando sobre essa possível ocorrência,
é super importante para auxiliar o psiquiatra na melhor decisão clínica em relação ao medicamento. Isso acontece direto com as minhas psicólogas, que são alunas da especialização em transtorno de humor e trocam relatórios com o médico psiquiatra e auxiliam também na melhor tomada de decisão clínica para os seus pacientes. Porque olha só, quando eu estou te falando o que é ser um especialista em transtorno de humor, essa área tão carente de bons profissionais hoje em dia, tantos milhões de pessoas necessitando essa demanda tão alta por bons profissionais nessa área de transtorno de humor, eu estou te falando muito mais do que apenas deter o conhecimento técnico sobre transtorno de humor. Esse é o conhecimento técnico, como esse que eu estou te passando aqui na aula 2, eu considero que é o primeiro pilar do método que eu utilizo dentro da minha especialização em transtorno de humor para psicólogos. O primeiro pilar é que você aprofunde e se capacite tecnicamente para atender o paciente com transtorno de humor com aquilo que tem mais evidência científica de funcionar, com aquilo que há de mais moderno baseado em evidência científica. Esse é o primeiro pilar que eu utilizo ali no meu método dentro da especialização em transtorno de humor para psicólogas. O segundo pilar é desenvolver capacidades de comunicar esse conhecimento técnico, é ter instrumentos, ferramentas e adquirir a capacidade de comunicar de maneira mais efetiva para o maior número de pessoas possíveis o conhecimento técnico que você adquiriu ali no primeiro pilar. Então, o primeiro pilar é construção de um conhecimento técnico sólido, baseado em evidência científica e aprofundado sobre transtornos de humor. O segundo pilar da especialização em transtorno de humor é que você adquire a capacidade de comunicação com as pessoas. O terceiro pilar é de você conseguir alcançar mais pessoas com aquela comunicação com que você aprendeu no primeiro e segundo pilar. Porque de nada adianta, é o que eu sempre digo, de nada adianta você ser a melhor psicóloga do mundo que existe em transtorno de humor dentro do seu próprio quarto. E ninguém sabe, você não ajuda ninguém. E ao ajudar praticamente ninguém ou pouquíssimas pessoas, é por isso que a pessoa não tem o retorno que ela considera justo, o retorno que ela considera adequado e sonha na sua carreira. Para que eu consiga ter resultados realmente diferentes da média, ter uma carreira de sucesso, ter uma remuneração que eu considero justo pelo meu esforço em estudo, esforço e minha dedicação no meu trabalho com os meus pacientes, eu preciso saber me comunicar, eu preciso alcançar o maior número de pessoas possíveis com informação de qualidade, baseada em conhecimento científico e que verdadeiramente ajude essas pessoas. A partir do momento que você detém esse conhecimento e que você consegue passar esse conhecimento de maneira efetiva, você vai estar ajudando não apenas as pessoas no seu consultório, mas milhares e milhares de outras pessoas. E quanto maior o seu alcance, melhor o seu resultado dentro do seu consultório, dentro do modelo de negócio que você constrói para você. É simples a lógica. Quanto mais pessoas você está alcançando, quanto mais pessoas você está ajudando, mais resultado você tem para si mesmo. E é justo que seja dessa maneira. Quanto mais você ajuda, mais você recebe em troca. É por isso que ali dentro da especialização em transtorno de humor, eu explico e mostro claramente dentro do método o conhecimento técnico que a pessoa precisa adquirir, além daquelas outras habilidades que a faculdade não ensina, de comunicação, como alcançar mais pessoas e como gerenciar um consultório de sucesso e conseguir construir uma carreira fora da média, reconhecido, sendo um profissional referência na sua área e recebendo a remuneração que você considera justa pelos seus esforços, tendo mais tempo para sua família, à medida que a sua carreira está melhorando, está se transformando, você tem mais tempo para se dedicar a você, à sua saúde, ao cuidado da sua família também.
É por isso que dentro da especialização em transtorno de humor, eu não me contento apenas em passar conteúdo técnico. O conteúdo técnico é essencial e eu garanto que você aprende lá dentro muito mais conteúdo técnico sobre transtorno de humor que jamais você aprendeu na sua vida. Tenho total segurança em te falar isso, porque eu já tenho centenas de alunos que são profissionais e o feedback é sempre o mesmo, que nunca tinham ouvido antes falar com tanta propriedade e profundidade quando o assunto é transtorno de humor. Mas eu não quero apenas isso, eu quero que você detenha o conhecimento técnico, que é único, que é um conhecimento técnico escasso e que a nossa sociedade precisa demais, e é uma das minhas missões de vida, trazer e alcançar o maior número de pessoas possíveis com o transtorno bipolar e que eles recebam diagnósticos corretos e tratamentos corretos, mas para isso não adianta, uma andorinha só não faz verão. Precisa de muitos e muitos, milhares de profissionais se especializando na área e cumprindo hoje esse grande gap, esse grande intervalo que existe entre a alta demanda de pessoas precisando de ajuda, de especialistas em transtorno de humor e a pequena quantidade de profissionais que existem hoje para transtorno de humor. Não existe oportunidade maior para aquele profissional que quer se especializar, se aprofundar dentro de uma área que tem inúmeras oportunidades de crescimento e transformação da sua carreira. É por isso que dentro da especialização em transtorno de humor, eu alio conhecimento técnico aprofundado junto com aquelas outras habilidades e conhecimentos que você necessita para transformar o seu conhecimento técnico em uma carreira de sucesso. Mas eu quero contar aqui para você mais um detalhe pouco conhecido sobre estados mistos que a gente ainda não abordou e eu não poderia deixar de te contar sobre isso daqui. Existem algumas formas de estados mistos que, na verdade, podem ser confundidos com uma oscilação ultradiana. Deixa eu me explicar melhor o que é que eu estou querendo te dizer com isso. Existem algumas pessoas com transtorno bipolar, com transtorno de humor, que oscilam tão rapidamente o seu humor que você pode até confundir o que está acontecendo com essa pessoa como se fosse um estado misto de humor. Em geral, é assim que esse paciente vai se apresentar em seu consultório. Olha só, pela manhã ele vai te contar que está sem energia, desanimado, não consegue fazer praticamente nada, está inclusive se sentindo lento, é uma pessoa que está ali se arrastando pela manhã. Lá para o final da tarde, sabe aquele crepúsculo da tarde, finalzinho da tarde, início da noite, nessa transição, o que acontece é que o estado de humor vai mudando e ele pode te descrever que ele fica mais ansioso, pode descrever para você que essa pessoa tem crises de pânico justamente ali no final da tarde, iniciozinho da noite. Quantos pacientes já não devem ter te descrito esse tipo de reação? De uma piora da ansiedade, de uma piora da inquietação, de uma sensação ali desconfortável no final da tarde. Conta aí nos comentários para mim se você já ouviu um paciente escrevendo dessa maneira. E aqui à noite vem o verdadeiro pulo do gato, por assim dizer. Olha o que acontece. A pessoa começa a te descrever que ela vai ficando mais ativada no período noturno. Ela começa a ter mais energia. Ela pode começar a ter impulso maior para se alimentar, ter mais apetite à noite do que ela teria pela manhã, uma contradição, por assim dizer, uma inversão do ritmo biológico normal esperado para todo ser humano. O que pode acontecer também é o pensamento dessa pessoa começar a acelerar, a velocidade do pensamento começa a acelerar, começa a pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo, o pensamento não para, pula de um lado para outro. Ela pode descrever que ela vai ali entrar no computador para fazer alguma coisa, quando ela vê, ela já abriu 10 abas diferentes, não consegue focar a sua atenção contínua em uma coisa só.
Por quê? Porque agora a mente está com a velocidade do pensamento acelerado. Essa pessoa pode ficar pensando em inúmeras preocupações, inúmeros problemas, sem se fixar em nenhum desses problemas. Vai pulando de uma coisa para outra. Ela te descreve uma cabeça cheia, uma dificuldade de pegar no sono. Olha o que terminou de acontecer com o seu paciente. Pela manhã, você olha e parece que está numa depressão pura. Ali no meio da tarde, parece um estado misto, uma certa ansiedade, você não sabe direito o que está acontecendo. E à noite, parece que ela está num estado de ativação, talvez de uma mania mista, talvez até mesmo de uma mania pura em alguns casos. E, ao contrário do que você já deve ter ouvido por aí, ao contrário do que estava descrito lá no DSM-4, que tinha uma descrição de estado misto extremamente restritiva e que poucas pessoas sentiam, o estado misto pode ser essa variação do humor ultradiano dentro do mesmo dia, no qual a pessoa não está sentindo todos os sintomas ao mesmo tempo, mas sim ela passa por fases ao longo do seu dia que mudam dentro do mesmo dia o humor. Isso é extremamente comum de acontecer. Às vezes é simplesmente porque você não perguntou para o seu paciente como que era que ele se sentia em cada período do dia, é que ele ainda não te respondeu. Mas se você passa a perguntar mais claramente sobre essa oscilação de humor que ele tem ao longo do dia, ele vai te contar. Ele vai falar para você, nossa, realmente, pela manhã eu me sinto mais assim, à noite eu me sinto mais desse outro jeito, né? Começa a perguntar para aqueles pacientes que têm estados mistos. Você vai se surpreender com a quantidade de pacientes que vai virar para você e falar assim, é isso mesmo que acontece, nossa, é realmente isso. E muitas vezes o que você vai estar fazendo é deixando mais claro para o paciente o que ele está sentindo, dando recursos verbais para que ele consiga descrever aquela sensação que é tão estranha que na maioria das vezes ele nem consegue descrever para você. Ele usa a palavra ansiedade para tudo, quando na verdade o que ele quer dizer é estado misto. E falando em estado misto, deixa eu te contar qual que é a senha do PDF que vai ser enviado lá para você, esse material didático exclusivo que será enviado para você lá no grupo do WhatsApp. A senha é super simples. Coloca lá estados mistos. Estados mistos. Essa é a senha para abrir o seu PDF. Eu gostaria de colocar Weigand em homenagem ao discípulo do Kraepelin, mas ninguém ia saber escrever Weigand. Dá uma olhada depois no Google e você vai ver que é bem difícil escrever o nome dele. Por isso a senha oficial, para você abrir o seu material didático exclusivo que eu estou enviando lá no grupo, para que você aprofunde parte daquilo que a gente conversou hoje, é estados mistos. E se você se interessou e quer saber mais como que você pode entrar e fazer a especialização em transtornos de humor, amanhã, além de te dar um conteúdo excepcional que poucas pessoas conhecem sobre transtorno de humor de maneira muito aprofundada, e já vou adiantar, o meu assunto predileto de conversar em transtornos de humor, porque eu sei que é justamente o maior gap, a maior dificuldade, o maior ponto cego que psicólogos possuem, que médicos, psiquiatras possuem ao lidar com a pessoa com transtornos de humor. Eu vou tirar alguns minutinhos para explicar para você que quer saber como que você pode se candidatar, se aplicar para entrar na especialização em transtorno de humor. Existe um jeito certo de fazer essa aplicação, mas eu vou te contar em alguns minutinhos na aula que vem. Mas por enquanto não se preocupe com isso. Pega, se aprofunda, devora nesse material didático que eu estou enviando aí no grupo de WhatsApp para você, para se aprofundar e conhecer cada vez mais sobre transtornos de humor. Quero deixar com você mais um depoimento curtinho da minha aluna da especialização em transtorno de humor, Gabriela, e o que ela diz sobre como foi a experiência dela dentro da especialização. Um forte abraço a você e eu te vejo na aula 3. Olá, sou Gabriele Almeida, psicóloga e faço parte do treinamento profissional de Dr. Renato.
quero compartilhar com vocês a minha transformação, mudança. Eu costumo dizer o seguinte, que existe uma Gabriele antes e depois do treinamento profissional. Tudo começou a se transformar quando houve a minha mudança de mentalidade em diversos contextos, posturas, comportamentos, forma de pensar, de agir, de se expor. Com o treinamento profissional, eu consegui superar o medo de exposição nas redes sociais. Antes, eu tinha uma ansiedade social que eu não conseguia me expor. Quando eu tinha a primeira oportunidade de me esquivar, de me expor, eu me esquivava. E no treinamento profissional, eu comecei a criar conteúdos para o Instagram. E nisso eu fui me expondo de forma gradativa e consegui gravar vídeos e até realizar lives. E com essa exposição, eu consegui captar pacientes. E sem dúvidas, o mais importante foi que eu consegui gerar valor para essas pessoas, ajudar a essas pessoas. E sem dúvida, esse ambiente do treinamento profissional, com a motivação, de Dr. Renato e principalmente do grupo, dos psicólogos que fazem parte do treinamento profissional, me ajudou a ter essa transformação e essa superação da ansiedade social. Além disso, o treinamento profissional me proporcionou acesso a conteúdos, a conhecimentos que eu não tive na graduação e certamente fez toda a diferença para a minha prática clínica. E como eu falei lá no início do vídeo, que existe uma Gabriele antes e depois do treinamento profissional.